Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa raposinha. Se você chegou agora no canal, meu nome é Eliane, seja bem-vindo e aproveita para se inscrever e ative o sininho para receber as notificações de cada novidade. Eu sempre estou colocando aqui receitas autorais, tá? De forma gratuita, e a sua inscrição e seu comentário é muito importante para mim, é gratuito para você e me ajuda muito a desenvolver o canal. Eu só coloco os vídeos porque as pessoas interagem, sempre tá comentando ou pedindo algum passo a passo. Aí, por isso que eu sempre estou dividindo os meus trabalhos com vocês. Alguns são encomendas, outros são pedidos aqui do canal, tá bom? E eu atendo os pedidos do canal quando tem mais de uma pessoa pedindo a mesma coisa, tá? Eu não tenho criança em casa, então eu não conheço muito dos desenhos infantis. E esse trabalho que eu estou fazendo agora é uma coleção dos animais do Cerrado. Por isso eu fiz essa raposinha. No canal já tem alguns animais disponíveis. O lobo-guará, a onça pintada, tem a tartaruga, o veadinho campeiro, tá? Comenta aí se você já fez algum desses animais. E essa raposinha eu trabalhei com a linha amigurumi da Círculo. Na descrição eu vou deixar a referência da cor, que aí você não vai ter dúvida se você quiser comprar exatamente igual, mas você pode usar a cor que você preferir, tá? Aqui eu utilizei uma lã e desfiei ela para fazer esse rabinho bem felpudo, que na hora que ele fica sentadinho assim, o rabinho fica aqui de lado, ó. Eu fiz assim para dar um charme no nosso trabalho. E você pode ver que fica um trabalho bem firme. Ele é bem firme mesmo. No passo a passo eu te mostro tudo a forma que eu faço para que ele fique assim, tá bom? E eu utilizei aqui no pescocinho a garrafa PET, tá? Se tiver uma garrafa PET aí, já guarda, que você reutiliza aí e ajuda aqui a colocar no pescoço, e você vai gastar menos enchimento devido a isso e deixa o trabalho bem durinho. Aqui esse olhinho é aquele 10 milímetros, coloquei um olho 12 milímetros aqui e passei a linha preta ao redor para deixar bem legal esse narizinho. Essa raposinha ficou no tamanho, ó. Ela ficou com 17 centímetros e de largura, sentadinha aqui, ó, pegando aqui do rabinho, ficou com 12 centímetros, tá? Então, ficou 17 de altura por 12 aqui de largura, assim, ó, medindo de ladinho, tá bom? E se você tiver alguma dúvida aí, na hora de fazer, pode deixar aí nos comentários. Assim que eu visualizar, eu respondo você. Às vezes eu demoro um pouco devido à internet, mas eu respondo todo mundo, viu? Deixa a sua opinião aí, o que tá achando do canal, dos passo a passo. Isso para mim é muito importante e eu já te agradeço desde já por sua companhia aqui no canal. Vamos lá, o passo a passo? Eu sempre pesquiso formas de fazer os amigurumis para não copiar dos outros, e sim fazer de uma forma diferente. E eu espero que você esteja gostando dos meus trabalhos. Para você que já me segue aí há mais tempo, deixa um comentário me informando quais trabalhos você já fez aí. Eu adoro saber isso, viu, gente? Então vamos começar a nossa raposinha? Eu vou iniciar fazendo um círculo mágico e dentro do círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, eu vou fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Se você gosta de trabalhar de forma espiral, você vai observar a quantidade de pontos que eu vou te informando em cada carreira.
Você pode trabalhar do seu jeito, tá bom? Eu vou sempre finalizar com um ponto baixíssimo e para iniciar a próxima carreira, eu subo uma corrente e no mesmo lugar eu vou fazer 2 pontos baixos. A segunda carreira, ela será toda de aumento. Eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, na segunda carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. Vou finalizar a segunda carreira com um ponto baixíssimo. A terceira carreira, eu já subo uma corrente, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um aumento, 2 pontos baixos para cada no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo, no próximo, o aumento. Vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Vou finalizar a terceira carreira com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 18 pontos baixos. A quarta carreira eu já subo uma corrente, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e o próximo será o aumento. Então, a sequência desta carreira será 2 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Vou finalizar a quarta carreira com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 24 pontos baixos. A carreira número 5, eu subo uma corrente e já vou iniciar fazendo um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e o próximo será o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a sequência desta carreira será 3 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Vou finalizar a quinta carreira com um ponto baixíssimo. E ao todo, nós ficamos com 30 pontos baixos. Agora, eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto até inteirar 10 carreiras, tá? Agora eu só vou repetir um ponto baixo para cada ponto de base, finalizo a carreira e já começo a próxima e repito essa sequência. E eu vou fazer desta forma até inteirar um total de 10 carreiras. Ó, pessoal, eu já fiz aqui as minhas carreiras, né, de repetição, de ponto sobre ponto, e ao todo eu estou com 10 carreiras feitas. Aqui a carreira de número 10, falta um ponto pra gente finalizar ela. Mas antes de continuar, eu vou vir aqui no avesso, vou puxar esse círculo aqui, ó, o fio do círculo mágico, e vou pegar uma perninha de qualquer ponto aqui que tiver no avesso, e vou puxar esse fio pra gente arrematar ele. Ó, puxei uma laçadinha do fio, puxo a ponta por dentro da laçada, tá feito o nó. Então, aqui por dentro já ficou arrematado o nosso início. Agora, eu vou continuar a trabalhar a carreira de número 10. Vou voltar esse ponto aqui, ó, que ele tá largo. Então, eu vou voltar, fazer ele novamente, ó. O meu último ponto dessa 10ª carreira, eu vou fazer ele pela metade e já vou fechar com a linha branca. Eu pego a linha aqui, ó, deixo uma perninha um pouquinho maior, que depois eu faço um nozinho nessa perninha por dentro do trabalho, tá? Ó, coloquei aqui na agulha a linha branca, vou fechar essas 2 laçadas que eu deixei aqui do meu último ponto e vou vir aqui, ó, finalizar a carreira com um ponto baixíssimo para iniciar a carreira de número 11. Ó, eu puxo aqui, ó, para o fio não ficar solto. Agora eu subo uma corrente para iniciar a carreira de número 11. No mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Eu vou fazer um total de 10 pontos.
Ó, pessoal, só lembrando que esses 10 pontos eu estou conduzindo os fios, o fio laranja por baixo dos pontos, tá? Você vai conduzindo o fio para facilitar o trabalho. O 10º ponto, ó, cheguei aqui no meu 10º ponto, eu vou fazer ele pela metade e vou fechar com a linha laranja. Aí eu puxo aqui um pouquinho essa linha branca pro ponto ficar do mesmo tamanho dos outros, tá bom? E agora, no próximo ponto, eu vou fazer 6 aumentos sequentes, ó. Fiz meu primeiro aumento, venho no próximo, meu segundo aumento. Eu vou fazer uma sequência de 6 aumentos. Meu terceiro aumento. Meu quarto aumento. Meu quinto aumento desta carreira. E meu último aumento. Ó, fiz meu primeiro ponto. O segundo ponto, que é o aumento, eu vou fazer desta forma, ó. Fiz ele pela metade, tá vendo? É o segundo pontinho, já fiz o primeiro no mesmo ponto de base, o segundo fiz pela metade e vou fechar com a linha branca. Fechei com a linha branca, só dou uma puxadinha no fio laranja para não ficar muito solto o ponto, né? E agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante, com essa linha branca, e vou conduzindo a linha laranja por baixo. Ó, pessoal, vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos, e aqui eu estou com 36 pontos devido aos aumentos que nós fizemos, tá? Ó, finalizei com um ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, ó, no avesso e vou fazer um arremate nessa linha aqui, ó, do começo do trabalho, nessa linha branca. É só fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no círculo mágico. Puxa uma laçada assim, ó, e faz um nozinho, que aí esse fio aqui já fica preso. Aí tenta colocar assim pra dentro, pra não ficar te estrovando, tá? Que a gente vai trabalhar com essas duas linhas agora pelas próximas carreiras. Então, eu finalizei aqui e vou continuar conduzindo o fio laranja por baixo. Vou começar a próxima carreira subindo uma corrente, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Lembrando que a gente ficou com 36 pontos nessa carreira devido aos aumentos, tá? Então, agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui, ó. Ó, pessoal, fiz 11 pontos, venho aqui no próximo, ó, faço mais um de número 12, em cima aqui no meio do aumento, em cima dele, né, que é o meu primeiro aumento, eu puxo uma laçada, ó, esse é o meu primeiro aumento, tá vendo? Aqui tem um ponto e aqui tem outro no mesmo ponto de base. Aqui eu puxei uma laçada e vou fechar com a linha laranja. Puxo a linha branca para o ponto ficar do mesmo tamanho dos outros. E agora, eu vou conduzir o fio branco por baixo dos pontos, tá? E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Tendo atenção que aqui são os aumentos, então a gente precisa trabalhar certinho para não pular nenhum pontinho, tá? Eu vou continuar com 36 pontos baixos nessa carreira. Ó, cheguei aqui no meu último aumento, ó, tá vendo? Aqui tem 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Como aqui, ó, no último aumento, eu já tenho um pontinho, no primeiro aumento, aliás, eu tenho um pontinho branco,
Então, aqui eu já preciso trocar de fio. Então, eu volto esse ponto aqui, ó, voltei, fecho com a linha branca, para em cima do meu último aumento, eu fazer um pontinho branco, ó. Certo? Que aí vai ficar idêntico de cá. Essa parte laranja, nós vamos só diminuindo ela agora, tá? Então, por isso que eu estou fazendo desta forma. Agora, é só finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante com a linha branca e conduzindo o fio laranja por baixo. Como eu disse, essa carreira vamos ficar com 36 pontos baixos. Ó, pessoal, finalizei a minha carreira. Ao todo, estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras feitas. A carreira de número 13, eu já vou iniciar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base com a linha branca, conduzindo a laranja por baixo dos pontos, até chegar aqui, ó. Ó, pessoal, aqui eu fiz 14 pontos com essa linha branca. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro pontinho laranja, né? Então, eu vou fazer mais um com essa linha branca pela metade agora. Ó, feito isso, eu vou fechar com a linha laranja. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. O sexto ponto eu faço pela metade e fecho com a linha branca. E venho no próximo ponto, faço um ponto baixo com a linha branca, conduzindo o fio laranja por baixo dos pontos. E desta forma, eu vou trabalhar até finalizar a carreira. E vou continuar assim com os 36 pontos. Finalizei a minha carreira e comecei a carreira de número 14, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos. O de número 17... eu faço pela metade, fecho com a linha laranja. Desta forma. Já dou uma tensionada aqui nesse fio branco para ficar bem justo o ponto. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Desta forma. Agora, esse aqui eu faço ele pela metade, tá? O meu terceiro ponto laranja, eu faço pela metade e fecho com a linha branca. E agora, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base com esse fio branco. Nesse ponto aqui, eu já posso cortar o fio laranja. Agora, vamos trabalhar somente com o fio branco. Eu venho aqui por dentro, ó, e já faço um nozinho da mesma forma que eu te mostrei os outros pontos. Pego uma laçadinha de qualquer ponto, puxo assim, ó, e faço um nozinho passando por dentro. E deixo essa ponta pra dentro, porque não precisa cortar o excesso, vai ajudar no enchimento depois. E é só finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ó, como fica. Na hora de colocar o enchimento, por causa dos aumentos aqui, ele vai fazer a forma certinha aqui da cabecinha da nossa raposa. Finalizei a carreira de número 14, vou iniciar a carreira de número 15 e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, continuando assim com 36 pontos baixos, tá? Vai ser uma carreira simples. Finalizei a carreira de número 15,
Agora, a carreira de número 16, nós já vamos começar a fazer diminuições, tá? Então, eu subo uma corrente, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Aí, o próximo, eu já vou fazer uma diminuição, tá? Então, eu fiz 2 pontos, esse eu venho, pego a laçadinha de fora, venho no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das 2 laçadas e faço o ponto baixo. Já vou lá no próximo e repito essa sequência. Um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, o próximo a diminuição. Pego a laçadinha de fora, venho no próximo, pego a laçadinha de fora e faço um ponto baixo. Vou trabalhar desta forma por toda a carreira, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Pessoal, vou finalizar a minha carreira e ao todo ficamos com 27 pontos baixos no total, tá? Por causa das diminuições. Se você for colocar olho de pressão, chegou a hora de colocar, tá? Porque a gente vai diminuir mais, se a gente diminuir aqui, depois você não consegue colocar mais. Eu vou utilizar cola, eu vou utilizar aquele olhinho precisa de cola, tá bom? É por isso que eu tô te falando para você colocar agora, para facilitar aí o seu trabalho. Se você for pôr o olho de pressão, você põe aqui, ó, no sentido aqui desses, do último aumento e do primeiro aumento aqui, ó, pra dentro aqui desse laranja, sabe? Bem aqui assim, ó. Mas você também pode posicionar da forma que você achar melhor aí. É só a dica mesmo para você conseguir fazer o passo a passo bem perfeitinho, tá? Para não te dar trabalho depois, porque senão você não vai conseguir colocar o seu olhinho de pressão. Como o meu vai ser cola, não vou colocar agora, eu vou deixar para colocar depois. A próxima carreira também vai ser de diminuição. Eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou apenas repetir o que a gente fez nessa última carreira, né? Nós fizemos 2 pontos baixos, o próximo foi a diminuição. Então, eu vou continuar trabalhando desta mesma forma. Ó, pessoal, vou finalizar a carreira e ao todo eu fiquei com 21 pontos. A próxima carreira eu vou precisar fazer 3 diminuições. Deixa eu contar aqui para ver se é isso mesmo. 4 diminuições, tá bom? Então, aqui eu fiz 2 pontos, agora eu vou fazer uma diminuição. Essa é a minha primeira diminuição desta carreira. Vou fazer mais 2 pontos. Minha segunda diminuição. Faço mais 2 pontos. Minha terceira diminuição. E vou fazer mais 2 pontos baixos e já faço a minha última diminuição. Então, eu tive 4 diminuições nessa carreira. Agora, eu vou só finalizar com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Então, vou finalizar aqui minha carreira com um ponto baixíssimo e ficamos com 17 pontos nessa minha última carreira. Aqui eu já vou cortar o fio, passa aqui por dentro dessa laçada para não desmanchar. Olha como ficou. Fica desta forma. Ainda nem colocamos o enchimento, né? Na hora que bordar o narizinho também, vai ficar bem delicado. Ó, pessoal, então a gente finalizou aqui a parte do rostinho, né? Agora nós vamos trabalhar a orelha. E para isso, vamos trabalhar com a linha preta, começar pelo menos com a linha preta. Eu vou fazer um círculo mágico, dentro do círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, eu fecho o círculo e finalizo com o ponto baixíssimo no primeiro que nós iniciamos, tá?
Então, essa primeira carreira já ficou pronta. A segunda carreira, eu vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu começo fazendo uma corrente, no mesmo lugar eu já inicio fazendo um ponto baixo e vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Ó, pessoal, então aqui eu tenho 6 pontos baixos, vou vir aqui pelo avesso, vou puxar esse fio do círculo mágico e vou vir aqui, ó, nas costas, pelo avesso, e vou pegar a laçadinha de qualquer um dos pontos aqui pelo avesso. Os pontos aqui fica bem justinho, mas você consegue pegar uma laçadinha aqui pelo avesso, puxa esse fio do círculo, é só para fazer um nozinho, tá? Ó. Puxou a laçadinha, pega a ponta, passa por dentro dessa laçada e finaliza aqui fazendo um nozinho. Feito isso, eu volto aqui para o direito. E vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos, tá? A cor preta é um pouquinho difícil de acompanhar, mas você vai seguindo da forma que eu estou te falando, que você consegue fazer essa pecinha. Aqui, ó, o avesso tá aqui e aqui tá o direito. Aí eu venho, faço assim, ó. Como é ponto sobre ponto, né? Ele dá uma... Ó, que aí já começou a pontinha aqui da orelha, tá bom? A terceira carreira, eu subo uma corrente. No mesmo lugar, eu vou puxar uma laçada, mas não vou fechar o ponto, ó. Tá vendo? Fiquei com as 2 laçadas na agulha. Aí eu vou pegar a linha que nós trabalhamos para fazer tanto a cabeça quanto o corpo e vou fechar essa laçada. Nessa carreira eu vou ter apenas um pontinho preto, tanto no início quanto no final será apenas um pontinho preto, tá? Então, assim, aqui ao início e o final, eu digo, vai ser na metade da orelha. Por quê? Porque a gente vai fazer um detalhe para seguir assim nas laterais com a linha preta. Então, aqui, ó, o próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, eu faço um ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer, aqui eu já trabalhei 1, 2, 3 pontos. Eu vou fazer meio ponto e fechar com a linha preta. Pega a linha que tá vindo lá do novelo, a linha preta, fecho. E venho aqui, ó, no mesmo pontinho que eu fiz esse laranja, eu vou fazer um pontinho preto. Então, eu tive um aumento com as 2 cores. No mesmo ponto de base, eu tenho um laranja e um preto aqui, tá? Então, aqui ao todo, 1, 2, 3, 4 pontos trabalhados. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos feitos. O próximo ponto, eu vou fazer também com a linha preta, só que pela metade, e já fecho com a linha laranja. E vou fazer um ponto baixo no próximo ponto. Ficou desta forma.
e mais um ponto baixo, que é o último ponto desta carreira. Vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro pontinho que nós iniciamos, que foi com a linha preta, né? Ó. E vou fechar esse ponto baixíssimo com a linha preta. Vou virar aqui, ó, pro lado certo, né? Que tá do lado do avesso. E vou observar se tá ficando do jeito que a gente precisa. Ó, as próximas carreiras, agora a gente vai moldando da forma que a gente vai precisar, tá bom? Então, aqui, ó, a próxima carreira, eu subo uma corrente com a linha preta. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo ponto e faço meio ponto com essa linha preta e fecho com a linha laranja. Então, eu fiz 2 pontos com a linha preta, venho no próximo ponto e vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo, no próximo, eu vou fazer um aumento. Fiz o meu próximo ponto, que será o aumento, eu faço pela metade e vou fechar com a linha preta. Aí, eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Faço esse segundo pela metade, fecho com a linha laranja, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. E no próximo, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ficando assim, desta forma. Aqui no meu último pontinho, eu vou fazer um ponto baixo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, no primeiro ponto que iniciamos, só que eu vou fechar ele com a linha preta. Ó, como tá ficando. Ficou o detalhe preto aqui e de cá também tá ficando o detalhe preto, tá vendo? Ao todo, eu fiquei com 13 pontos nessa carreira, tá? Porque de cá, ó, 1, 2, 3, 4 pontos na cor laranja e de cá eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 2 preto aqui e 2 preto de cá, tá bom? A próxima carreira eu subo uma corrente, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo, venho no próximo pontinho preto, faço meio ponto, fecho com a linha laranja. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base aqui, ó, que eu tenho laranja. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto, puxo com a linha laranja, faço pela metade, né, meu último ponto baixo, fecho com a linha preta e já trabalho 2 pontos pretos aqui, ó. Venho no próximo ponto. Faço ele pela metade, fecho com a linha laranja e já começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui no meu último ponto e vou fechar aqui com a linha preta. Dou uma tensionada nesse fio laranja para os pontos ficar bem justinho. Ó como ficou. Ficou o detalhezinho preto e a lateral aqui tá ficando laranja. A próxima carreira eu já vou subir uma corrente para iniciar com a linha preta e já faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço meio, fecho com a linha laranja. E já começo a trabalhar um ponto baixo para cada pontinho laranja que nós temos aqui. Cheguei aqui, ó, no meu último pontinho laranja, fecho com a linha preta. Já venho aqui, trabalho 2 pontos, ó. No meu segundo, eu faço pela metade, fecho com a linha laranja e finalizo a carreira
com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Você viu que eu só tô repetindo, né, a sequência de cada carreira, né? Que não mudou mais a quantidade de pontos. Fiz meu último ponto aqui, vou finalizar com um ponto baixíssimo e vou fechar ele com a linha preta. Ó, desta forma. Tensiono a linha laranja para o ponto ficar bem justinho. Vamos ver como tá ficando. Ó, ficou desta forma. E aqui eu já vou cortar os dois fios. Eu vou cortar o fio preto só do tamanho que dá para fazer o arremate. E o fio laranja um pouquinho maior, porque eu vou usar o fio laranja para fazer a costura na cabeça, tá? E a outra orelha você vai fazer da mesma forma. É só voltar um pouquinho o passo a passo e você faça do mesmo jeitinho que eu fiz essa, ó, tá? Olha os dois lados. Que aí essa lateralzinha aqui, ó, fica bem bacana esse detalhe, tá?